E aí, gurizada, aqui é o João. Eu tô no campus da universidade e vim fazer um vídeo aqui, porque hoje faz quase 3 meses que eu tô na Universidade de Regina. Muita coisa aconteceu e eu não fiz mais nenhum vídeo pra falar aqui com vocês sobre como é que eu tava aqui. E aí eu tava falando sozinho, eu vim dar uma caminhada pra assistir o pôr do sol, que tá muito bonito. Aí eu vim dar uma caminhada pra falar um pouco sozinho, que é uma coisa que eu faço e é muito bom e eu recomendo demais, porque, sei lá, é muito mais fácil de pensar falando do que pensar na minha cabeça. E aí eu disse assim, cara, eu vou gravar um vídeo pra trocar uma ideia com o pessoal do meu canal, porque faz tempo que eu não gravo um vídeo lá. Então, o que eu quero falar no vídeo de hoje? Cara, eu quero falar sobre um livro que eu li e eu finalmente consegui terminar de ler, que se chama Antifrágil, do Nassim Nicolás Taleb. E falar que eu consegui um emprego e que eu tô trabalhando aqui. E que isso é muito louco, porque eu não tenho nem visto que me deixa trabalhar aqui. E vou explicar tudo pra vocês. Então, esse livro que eu tô lendo se chama Antifrágil. E qual que é o conceito por trás desse nome e dessa palavra que talvez vocês nunca ouviram falar? Antifragilidade, ela, tipo assim, pra eu te explicar, eu vou pedir pra tu pensar no que é o contrário de frágil. O que é uma coisa frágil? É uma taça de vidro que tu joga no chão e quando tu joga no chão ela quebra. Isso é uma coisa frágil. Quando tu vai pedir pra uma pessoa o contrário de frágil, a pessoa normalmente vai dizer uma coisa robusta, sei lá, uma pedra que tu joga no chão e tu tenta fazer ela quebrar e ela não quebra. Isso seria o contrário de frágil. Porém, o que o Nassim Nicolás Taleb traz no livro dele é que o contrário de frágil é essa palavra chamada antifrágil, que são coisas que se beneficiam com o caos, que se beneficiam com estressores. Então pensa, um copo que você joga no chão e ele fica mais forte. Tipo, tá, parece meio esquisito assim, mas ele explica no livro que a gente é muito antifrágil e que não, tipo, o ser humano assim, quando a gente quando tem alguns estressores na nossa vida, a gente acaba aprendendo a lidar com eles, e qualquer ser vivo, na verdade, ele acaba sendo antifrágil porque a gente se adapta aos estressores que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, tu te muda para um país novo, no meu exemplo aqui. Eu vim morar no Canadá, todo mundo fala inglês, e se eu não quiser ficar isolado sozinho no meu quarto, eu preciso falar inglês. Isso é um estressor, afinal, inglês não é minha língua materna, e eu não sou fluente em inglês. Então, é difícil para mim falar em inglês. Só que, todo dia falando inglês, eu acabo melhorando meu inglês. E isso é um exemplo de antifragilidade, por quê? Porque eu tô sendo exposto a algo que não tá sendo bom pra mim, eu tô tendo dificuldade e eu tô melhorando. É que nem quando tu vai na academia e tu começa a machucar teus músculos, só que tu deixa eles mais fortes e cada vez tu vai conseguindo pegar mais peso. Esse que é um conceito de antifragilidade. E eu tava pensando em fazer esse vídeo pra falar sobre esse livro, porque agora eu tô completando 3 meses aqui e, assim, nossa, aconteceu muita coisa nesses 3 últimos meses. Agora eu tô trabalhando para uma empresa. É uma startup que está desenvolvendo um marketplace de wellness. E eu tô fazendo o front-end para eles, a interface. Tá sendo uma experiência muito legal, porque um dos caras ele veio da Índia, só que ele trabalhou 18 anos no Brasil. A mulher dele é brasileira, então ele fala português e os outros 2 falam inglês. E cara, pra ser sincero, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu tive várias fases, assim. Eu tive uma fase que eu tava meio sozinho, antes de eu conhecer meus amigos intercambistas aqui. E pensa, o clima do Canadá aqui é menos 20 graus, não consegue sair na rua porque tá toda uma neve assim, gigantesca. Agora tá de boa, bem na hora que eu apontei pra neve. Agora tá bem mais de boa, assim. Mas quando tá menos 20 graus é um clima muito depressivo, assim, sabe?
Então, foi bem difícil quando eu cheguei aqui, ainda mais que eu cheguei no dia 30 de dezembro e foi antes do Ano Novo. Então, tipo assim, foi bem antes do Ano Novo, onde no Brasil tá todo mundo comemorando o Ano Novo, e eu tava sozinho, num país que eu não conhecia ninguém, e pra piorar, o meu primeiro amigo intercambista, no dia do... Eu vou virar pra cá, acho que não sei se minha luz vai ficar ruim. No primeiro dia que eu conheci esse meu amigo intercambista, ele não quis comemorar o Ano Novo comigo. Na verdade, ele falou assim, né? Na verdade eu tô cansado, eu não quero fazer nada. Porque, tipo, eu só queria, sei lá, comer uma pizza, sabe? E aí, cara, eu vou ser sincero, assim, os 2 primeiros dias eu acho que eu passei chorando. Tipo, foi muito ruim. Nossa, acho que eu pisei num cocô. Que merda. Foi muito ruim os 2 primeiros dias, assim. A minha família sabe, porque eu liguei muito pra eles, porque eu tava... Eu senti um pouco de arrependimento de ter vindo pra cá, porque a cidade é muito pequena, tem 200 mil habitantes. O mercado de tecnologia, ele não é tão grande quanto o de Porto Alegre. Só que eu tava, antes de vir pra cá, eu tava na empolgação, querendo resolver as coisas pra eu vir pro Canadá, que eu só me dei conta quando eu cheguei aqui e eu fiquei tipo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia ter ficado em Porto Alegre, podia ter pegado uma oferta numa boa empresa, ter crescido lá e depois, quando eu terminasse a faculdade, eu ia pra fora. E aí, cara, eu tive uma sensação assim muito ruim. Mas aí eu fiz amizade com uma galera do intercâmbio, tava treinando inglês e fui me expondo aos poucos, fui melhorando meu inglês. Eu vou virar pra cá porque a luz vai ficar melhor. Fui melhorando meu inglês, me diverti muito, assim, ó, primeiro mês. Fiz um monte de coisa diferente que eu nunca tinha feito na vida, sabe? De andar de snowboard, Ai, tem gente vindo, cara. Que droga. Vou voltar. Andei de snowboard, patinei... Cara, conheci um monte de cultura diferente, mexicano, europeu, todo lugar da Europa. Foi assim, uma loucura. Só que eu ainda não tava me sentindo muito bem, porque eu vim pra cá com um pensamento mais de me desenvolver na parte profissional e acadêmica, sabe? Eu queria abrir oportunidades, tentar conseguir algum trabalho, alguma coisa assim. E aí até que eu participei de uma hackathon, ganhei como destaque da universidade, ganhei $500 pelo visto, foi muito bom. Foi isso que me deixou andar de snowboard lá em Vancouver. E, cara, tinha um líder lá de uma das grandes empresas que estava fazendo uma startup como side project, e ele me convidou para trabalhar com ele. Aí eu fiquei um mês trabalhando sem receber nada, assim, tava só desenvolvendo para eles me testarem, até que eles me contrataram e me ofereceram $12 por hora, que dá R$ 48 por hora, que já é mais do que eu recebia estagiando no Brasil. O que, assim, tipo, não tem nada a ver, porque é totalmente diferente, a economia é diferente, o mercado é diferente, é tudo diferente. Mas é um negócio muito louco pra alguém que passou os 2 primeiros dias se arrependendo de ter vindo pra cá. E nem falando da parte financeira, mas sim da conquista de conseguir arrumar um trabalho num país que não é o teu, num lugar que tu não tem contatos. E basicamente essa conquista que tu teve foi algo que tu começou no teu quarto, no meu quarto, na verdade, pensando assim, cara, eu acho que eu consigo ir pro Canadá e eu consigo trabalhar pra fora. E eu vou pra lá porque é isso que eu quero pro meu futuro. E aí eu fui desenvolvendo isso e as coisas aconteceram, sabe? Então o que eu quero trazer com tudo isso? Por que eu contei toda a minha história desses últimos 3 meses? E o que eu quero trazer pra ti que assistiu 9 minutos desse animal com um microfone ruim falando o que eu quero trazer pra ti? O que eu tava pensando agora que eu tava caminhando, né? Cara, eu voltei depois de 3 meses em angústia e desespero. Eu voltei a ficar numa zona de conforto. Só que agora eu tô numa zona de conforto no Canadá. E isso é muito louco. Porque, tipo assim, como é que eu tô numa zona de conforto num lugar que, tipo assim, já foi um desespero pra mim tá aqui. E é muito louco como o teu corpo, o teu cérebro, e as tuas ações e as tuas experiências, as pessoas que tu conhece,
acabam fazendo com que tu se adapte. E eu acho que assim, pelo menos eu não sei como é que vocês lidam com a vida de vocês. Eu acho que, pelo que eu estudei assim do corpo humano, tem muita coisa que a gente faz e que a gente não faz porque a gente tem medo de rejeição, medo de morrer, medo de que coisas assim aconteçam com a gente. Só que assim, a gente tá tão longe de morrer, porque a sociedade tá tão desenvolvida, que eu penso assim, eu não vou fazer uma apresentação em público porque vão zombar da minha cara, e aí eu não vou ser aprovado pelo grupo, e aí eu vou morrer na floresta. É claro que ninguém pensa assim, só que biologicamente a nossa cabeça funciona assim porque era o que acontecia milhões de anos atrás. Só que isso é tão longe da realidade que é engraçado pensar como eu, depois de ter vivido essa experiência, eu quero me arriscar muito mais, sabe? E viver essas coisas e aprender com os erros que tu tem, sabe? Tipo, aqui eu vivi muita coisa diferente, eu aprendi muita coisa diferente, e agora eu tô numa zona de conforto, no Canadá, no meio do Canadá, em Saskatchewan, que provavelmente tu que tá assistindo não sabe o que é. Só que eu tô no Canadá, num país com uma economia mais forte do que o meu país de origem. Eu não tenho nenhum membro da minha família no mesmo continente, provavelmente, mas eu tô aqui, e eu tô ganhando dinheiro, e cara, eu tô numa zona de conforto. Tipo, isso é muito bizarro como o nosso corpo se adapta, e como, tendo em vista esse livro que eu li, a experiência que eu vivi, eu quero me jogar muito mais em experiências que vão me fazer aprender, que vão fazer meu corpo se adaptar e vão fazer com que eu me torne uma pessoa melhor, porque vão me deixar, essas experiências vão me deixar mais forte. E é isso que eu quero trazer pra ti, que tá me assistindo nesses 12 minutos de vídeo. Lê esse livro, primeiramente leia Antifrágil. Cara, é um baita do livro. Não leia em inglês, porque é muito chato. Vou ser sincero que eu li em inglês e eu demorei pra ler, porque ler em inglês é muito difícil. Mas eu aprendi. Lê o livro. E cara, lembra que sempre que tu tá diante de uma experiência ou de alguma coisa que tu pode viver, que tu pode te arriscar, a morte, a rejeição ou qualquer coisa assim, tá tão longe, mas tá tão longe que tu vai quebrar a cara no chão porque tu fez alguma coisa errada, beleza. É a tua primeira apresentação em público, tu vai lá, tu vai gaguejar e vai todo mundo rir da tua cara, sei lá. Mas cara, tu aprendeu. E tu não vai morrer, tu vai lá e tu vai fazer de novo. Até que uma hora tu vai fazer esse negócio bem. E tipo, isso é uma coisa que eu posso falar, tu pode compreender e nada vai mudar. Só vai mudar quando tu começar a fazer e tu começar a ver que as coisas que tu te expõe, tu acaba quebrando a cara, mas depois elas dão certo, sabe? E tu acaba melhorando e tu acaba se tornando uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor. Cara, então é isso. Pô, tinha uma galera me seguindo, eu tava com medo. Ó, um pôr do sol lindo pra caramba aqui. Pra falar que é isso e agradecer pela tua atenção aí nesses 14 minutos. Espero que tenha sido útil. Peço desculpa se o microfone tá ruim. Eu tô pensando em comprar um microfone aqui. E é isso aí, cara. Se expõe. E eu venho pra falar isso porque eu juro que eu nunca achei que eu ia me adaptar aqui. E tá numa zona de conforto aqui me faz acreditar que, tipo, eu consigo me adaptar aonde eu quiser ir, sabe? É muito louco e é muito bom, e eu gostaria que todo mundo estivesse sentindo o que eu tô sentindo. De poder se adaptar onde eu quiser. Por mais que eu quebre a cara e passe vergonha e faça um monte de besteira, uma hora tu chega numa zona de conforto de novo e tu te sente bem. Isso é muito bom. E é isso que eu quero passar pra ti. Tá bom? Comenta aqui embaixo o que tu achou do vídeo. E, pô, vou fazer um bagulho diferente. Que eu sempre faço com uns amigos meus que eu faço ligação. Comenta aqui embaixo alguma coisa que tu vai fazer. Mas eu comentei aqui e não fiz. Cara,
Eu tenho, sei lá, 10 inscritos nesse canal, ninguém vai ver que tu comentou. Quem vai ver